Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer mais de perto a família de Jacó. Nós já contamos que Jacó teve muitos filhos, uma família bem grande, né? Vamos ver então como viviam juntos esses irmãos? Vamos conhecer mais essa história? Vem com a tia Cláudia! O título da nossa história de hoje é José perdoa seus irmãos. Esta história está na Bíblia, no livro de Gênesis, do capítulo 37 ao capítulo 50. Versículo para decorar. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 32. Turminha, nós já aprendemos que Jacó teve 12 filhos homens: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Quando José tinha 17 anos, ele cuidava das ovelhas e cabras junto com os seus irmãos. Jacó já era velho quando José nasceu e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer uma túnica longa e de mangas compridas para José. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Ele sonhou que estavam amarrando feixes de trigo no campo e, de repente, o feixe dele ficou em pé e os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe dele. Os irmãos de José ficaram muito zangados ao ouvirem o sonho e perguntaram: Você quer dizer que será o nosso rei e mandará em nós? José teve outro sonho e contou para seu pai e seus irmãos. Desta vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Seu pai, ouvindo isso, o repreendeu, mas ficou pensando sobre o sonho. Certo dia, os irmãos de José estavam no campo cuidando dos animais. E seu pai o mandou encontrar com seus irmãos e ver se eles estavam bem. Quando os irmãos de José o viram de longe, fizeram um plano querendo matá-lo, pois diziam: Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e dizer que um animal selvagem o devorou. Mas seu irmão Rúben disse: Não vamos derramar sangue. Vocês podem jogá-lo num poço seco, mas não o machuquem. Rúben disse isso, pois pretendia levar José de volta para casa. Quando José chegou perto deles, eles o pegaram, tiraram a túnica e jogaram ele no poço. Sentaram para comer e conversar, e quando passou um mercador de escravos, Judá teve a ideia de vender José. E assim venderam José por 20 barras de prata. E José foi levado para o Egito. Quando Rúben voltou e viu que José não estava mais no poço, ficou desesperado, sem saber o que fazer. Então seus irmãos pegaram um cabrito e com o sangue mancharam a túnica de José e mostraram ao seu pai. Jacó reconheceu a túnica de seu filho e falou: Certamente
um animal selvagem o despedaçou e devorou. Jacó ficou muito, muito triste. Ao chegar no Egito, José foi vendido para Potifar, capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava sempre com José e tudo o que ele fazia ia bem. Potifar fez de José seu ajudante particular e ele cuidava da casa e de tudo que pertencia ao seu dono. Potifar confiava em José e não se preocupava com nada. José era um homem muito bonito e simpático, e a mulher de Potifar gostou dele e o cobiçou. Mas José era honesto e temente a Deus e fugiu da mulher. Ela segurou sua capa e ele correu. Com a capa de José em suas mãos, a mulher o acusou e ele foi preso. Quando José estava na prisão, 2 homens que estavam presos também tiveram sonhos. Eles contaram os sonhos para José e o Senhor deu a José a capacidade de entender os sonhos. José disse para eles o que ia acontecer e tudo se cumpriu. Um dos homens foi morto, o padeiro, e o outro foi solto, o copeiro. José pediu ao copeiro para falar bem dele para o rei. O copeiro, porém, esqueceu de José. 2 anos se passaram e um dia o rei do Egito teve um sonho. O rei acordou e teve outro sonho. Ele ficou muito preocupado e de manhã mandou chamar todos os sábios e adivinhos do Egito. O rei contou os sonhos, mas ninguém sabia a explicação. Então, o copeiro do rei lembrou de José e disse ao rei que na prisão havia um moço hebreu que entendia os significados dos sonhos. O rei mandou tirar José da prisão e José explicou ao rei que não dependia dele saber a resposta, mas que Deus é quem dava o entendimento dos sonhos. O rei contou a José os 2 sonhos e José disse ao rei que os 2 sonhos queriam dizer a mesma coisa e que através dos sonhos Deus estava avisando o que iria acontecer e o que o rei deveria fazer. Seriam 7 anos de muita fartura na terra do Egito, seguidos de 7 anos de muita fome, uma fome terrível. José aconselhou ao rei em colocar um homem sábio e inteligente para produzir e guardar alimentos durante os 7 anos de fartura e saber distribuir nos anos de fome. O rei então deu a José essa função e o colocou como governador do Egito. Todos obedeciam às ordens de José e faziam tudo o que ele mandava. Em todo o Egito, depois do rei, o governador José era o homem mais importante. Os anos passaram e a fome chegou, e todos os povos ao redor vinham comprar alimentos no Egito. Jacó soube que havia alimento no Egito e mandou 10 de seus filhos para lá, a fim de comprarem mantimentos para não morrerem de fome. Benjamim, o irmão mais novo de José, não foi, pois seu pai tinha medo de acontecer alguma coisa ruim com ele. Os filhos de Jacó chegaram ao Egito e foram recebidos pelo governador José. Eles ajoelharam diante dele e se prostraram.
Eles não reconheceram seu irmão, mas José sabia quem eles eram e fez de conta que não os conhecia. José falou duramente com eles e perguntou se eram espiões. Eles negaram e disseram que eram de Canaã, de uma família de 12 irmãos, sendo que o mais novo havia ficado em casa com o pai e o outro tinha desaparecido. Então José os prendeu por 3 dias e depois os enviou para casa com sacos de alimentos, mas exigiu que Simeão ficasse no Egito preso. Quando acabou a comida, eles retornaram ao Egito. Desta vez, tiveram que levar Benjamim, pois era a ordem do governador. José se emocionou ao ver Benjamim. Mandou preparar um almoço especial para eles. José fez um plano para descobrir se seus irmãos haviam mudado e se arrependido do mal que fizeram com ele. Ele acusou Benjamim de roubar um copo de prata e por isso ele deveria ficar no Egito como seu escravo. Seus irmãos ficaram apavorados e Judá intercedeu por Benjamim. Disse que seu velho pai amava muito seu filho caçula e que faria de tudo para levar Benjamim de volta para casa a salvo. Disse que ficaria no Egito como escravo no lugar de seu irmão. José, então, muito emocionado, se revelou aos seus irmãos e disse: Eu sou José, seu irmão, que vocês venderam como escravo para o Egito. Mas não fiquem tristes por isso, pois foi Deus que me enviou na frente para salvar nossa família e descendência, pois ainda haverá mais 5 anos de muita fome. José mandou buscar seu velho pai e toda a sua família para morar com ele no Egito. Jacó ficou muito feliz em reencontrar seu filho e de conhecer seus netos Manassés e Efraim, filhos de José. O rei do Egito recebeu muito bem a família de Jacó, pois ele era muito grato a José e ao Deus de José por ter livrado sua terra da fome. José perdoou seus irmãos, porque viu que eles se arrependeram do mal que fizeram e porque ele sabia que Deus era com ele durante todo o tempo e o abençoou, mesmo nos momentos mais difíceis. Jesus nos ensinou que devemos perdoar para sermos perdoados por Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, abençoe cada criança que ouviu essa história. Que a tua semente dê muitos frutos em suas vidas e através de suas vidas. Que tenham um coração cheio do teu amor e que saibam perdoar. Em nome de Jesus, amém. Tchau, turminha! Beijos da tia Cláudia.